Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 17 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária da lição de número 7, Eu sou a ressurreição e a vida, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. O título, irmão, dessa leitura de hoje é Os ímpios receberão um corpo em glória para a condenação eterna. Nossa leitura se encontra também em dois textos. O primeiro está ali na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 8 a 9. E depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. Tá bem? Diz assim a palavra do Senhor: Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Apocalipse capítulo 20, mas a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, assim ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, esse é um texto que no dia de hoje, né, a leitura de hoje, ela é diferente da leitura de ontem, que falava sobre um corpo glorificado. Aqui vai falar o contrário, do corpo em glória. Né? E o destino dos que rejeitam a Deus, né? A Bíblia, ela é muito clara, irmão, ao apresentar dois destinos eternos, né? Primeiro, a vida eterna com Deus, né, para os salvos, e a condenação eterna para os ímpios, aqueles que não acreditaram e não quiseram saber de Deus, de Jesus, né? Esse estudo ou essa leitura diária hoje, ela foca nessa terrível realidade do juízo final. Para quem? Para aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ao contrário dos justos, daqueles que resolveram e definem e de seguir a Cristo, né? Aqueles que não seguem também passarão por isso, né? Então, ao contrário dos justos, que ressuscitarão para a glória, os ímpios ressuscitarão para a vergonha, para a sua própria destruição. E o que é pior, mano, para uma separação eterna de Deus, né? Então esse é o nosso texto, né? Quando a gente vê ali em segunda carta aos Tessalonicenses, ali no capítulo 1 e do versículo 8, nós vamos ver uma justiça divina e a vingança contra quem? Contra o pecado. Porque, irmão, Deus é amor, né? Mas também ele é justo, né? E a sua justiça, ela exige que o pecado seja punido. Não vai não vai passar um pano para o pecado. Então, ele é justo quanto a isso, né? Mas é uma vingança santa, não é uma vingança com raiva, outro tipo de vingança. É por justiça mesmo, né? E ela é direcionada para quem, irmãos? É para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, para aqueles que não quiseram obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá lá, irmão, tá destinado isso a essas pessoas. Ah, irmão, tá, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, tá lá, irmãos, na Bíblia, o nosso manual de vida. O versículo 9 desse mesmo texto que a gente está lendo é a eterna separação de Deus, ou seja, é a pior condenação que uma pessoa pode ter, irmão. E a destruição aqui não significa aniquilação, mas é a separação consciente e principalmente permanente da presença gloriosa de Deus. É pesado, né, irmãos? Mas é isso que vai acontecer. Uma eterna destruição.
implica em um sofrimento, irmãos, que é infinito, ou seja, é sem fim, é eterno, né? Banido da face do Senhor para sempre. Viver eternamente excluído da presença de Deus, irmão, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Nós devemos olhar para isso, para não acontecer isso com a gente pós a morte, né? Depois nós vamos ver ali, João começa a escrever. Nós vamos para o livro de Apocalipse, ali, do capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que nós vamos ver a cena do juízo final, né? A primeira parte ali no versículo 11, um trono branco simbolizava a pureza, a autoridade absoluta de Deus, né? Diante de quem? Diante dele. Nenhuma criação pode se esconder da face dele. Nenhuma, irmão. Salmos fala sobre isso, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? E nós vamos ver depois ali, nos versículos 12 e 13, a ressurreição e o julgamento de quem? Dos mortos, dos ímpios, aqueles que não quiseram. Diz assim, ó, em resumo, todos os mortos, grande, pequeno, comparecerão diante de Deus. Livros serão abertos, revelando o quê? Revelando as obras que cada um fez, irmão. Nenhuma injustiça ou pecado ficará impune. Tá lá. Todos os mortos serão julgados conforme as suas obras, né? Essa ressurreição para julgamento é distinta das dos justos, né? Se nós fôssemos olhar lá, não é a nossa leitura hoje, mas você pode ir lá conferir depois, no próprio capítulo 20, os versículos 5 e 6, se for lá em João, no capítulo 5, 29. É triste, irmãos. Muito triste isso. Devemos estar cientes dessas coisas, né? Depois nós vamos ali para os versículos 14 e 15 ainda, do Apocalipse 20, né? Que diz que ali o lago de fogo, que é a sua segunda morte, né? A morte e o inferno ali, mano, serão lançados na onde? No lago de fogo, representando ali o fim, né, do poder da morte sobre os ímpios. É isso que vai acontecer, irmãos. Tá lá. É a segunda morte, eterna, irreversível. Ah, irmão, mas depois que eu dizer tudo isso, eu aceito Jesus e vou. Não tem mais retorno. Se morrer sem Cristo iremos ficar. Se morrermos com Cristo iremos ficar. Isso tem que ser, isso tem que estar na nossa consciência, isso tem que ser consciente para nós. Quem não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ah, mas como é que eu faço para poder escrever? É muito simples, irmão. É dobrar o seu joelho, aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, renunciar aos pecados e seguir uma vida, né, uma vida correta, uma vida sem pecado, anunciando a palavra do Senhor. Então seu nome vai estar no livro da vida. E quando acontecer isso, Jesus, Deus vai procurar aquilo e vai encontrar o seu nome no livro da vida, irmãos. Isso é a nossa esperança como cristão, né? Um corpo para condenação, para quê? Né? Então nós temos que tomar cuidado. Eles terão um corpo, irmão, capaz de sofrer eternamente. E mais, irmão, esse corpo não será destruído. Imagina, dor eterna, sofrimento eterno, né? Um corpo sem glória nenhuma, preparado para a vergonha de quem? Daqueles que ficaram. Será um tormento. Em Daniel, capítulo 12, 22, nós vamos ver o contrário disso. Mas vamos ver também essa condenação para essas pessoas, né? Um destino oposto aos dos salvos. Enquanto uns irão para a glória, outros irão para o inferno, para o lago de fogo. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Né? Depois nós vamos ver aí, para poder encerrar a nossa leitura, que é o quê? É um chamado para o arrependimento. Nós temos que entender que a realidade do juízo eterno é solene e deve despertar essa dúvida, essa necessidade, essa curiosidade em todos. Tem que ter temor em Deus, irmãos. Temos que ter urgência em anunciar, pregar, falar do Evangelho do Senhor. Tem que ter arrependimento genuíno, enquanto se há tempo. E o tempo está acabando, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Você que está ouvindo esse vídeo, irmãos, é um dia aceitável, é um momento aceitável. Deus quer entrar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou em sua porta e bato. Ele está batendo na sua porta.
querendo fazer morada, sentar junto com você, cear junto com você. Mas o que nós estamos querendo? Será que nós estamos buscando a salvação? Será que nós estamos indo para o juízo final para a glória de Deus ou para o lago do inferno, o lago de fogo? Hoje, irmão, a leitura ela é crítica, a leitura é extensa e ela também é complexa. Nós precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo para que possa nos revelar as coisas. O livro de Apocalipse, nós precisamos cada vez mais ter o Espírito Santo para nos revelar. E por isso nós precisamos, em nome de Jesus, seguir em frente na presença do Senhor. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje, irmãos. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.